Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem como que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é o que perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés, ela porém banhou meus pés com lágrimas, enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação, ela porém desde o começo que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça, ela porém ungiu meus pés com o perfume. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. A quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Sem fé não tem salvação, e sem salvação não tem paz. Jesus quer conduzir todos a um caminho de salvação. Quem encontra a salvação, encontra a paz. Quem está com o coração cheio de paz é porque encontrou Jesus. Nesse contexto do Evangelho de São Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 36 até 50, nós vemos esse episódio onde esta mulher, que não tem nome, mas a tradição vê nela Santa Maria Madalena, a mesma que Jesus poupou da morte pelo apedrejamento, a mesma que Jesus expulsou 7 demônios dela. Esta mulher que ansiava em ver Jesus, sonhava com uma vida nova, em estar junto do Mestre. Por que ela faz esse gesto ousado de sair de onde ela estava, acompanhar o grupo dos discípulos, das discípulas, sabendo que Jesus ia entrar na casa de Simão? Este Simão aqui não é Pedro, é um outro Simão, é um aristocrata de Jerusalém, um homem muito rico, dono praticamente da metade dos bens de Jerusalém, só que era um homem já idoso
e um homem leproso. E Jesus faz questão de entrar na casa de Simão, esse Simão leproso, esse homem muito rico, muito importante da cidade de Jerusalém. E é costume dos judeus, quando um homem importante entra em sua casa, os servos, os escravos, vêm logo lavando seus pés, perfumando os seus cabelos, beijando o ósculo santo, saudando com o beijo de acolhida. E Simão, muito rico, um homem importante, doente, ele viu que Jesus entrou na sua casa, ele recebeu Jesus, ele deu um baita de um banquete para Jesus, só que ele não fez as saudações, ele não acolheu o Senhor, ele não deu o ósculo da paz a Jesus, ele não pediu para os servos lavar os pés, porque Jesus é peregrino, ele estava vindo de longe, né? Naquela época não tinha Uber, Jesus vinha a pé, os pés estavam sujos, as sandálias sujas, empoeiradas. E quando alguém chega na casa da gente, a gente dá o que é melhor. Mas por que Simão ficou paralisado e não acolheu Jesus como deveria acolher? Por que será? Porque Simão, infelizmente, no auge da sua doença, no auge dos seus bens, das suas preocupações, ele estava mais preocupado consigo mesmo do que com o Mestre. E o egoísmo faz isso conosco. O egoísmo faz com que nós percebamos os defeitos dos outros e nunca olhemos para aquilo que a gente precisa fazer. E ele, paralisado, ele viu essa cena que entrou para a história. Essa mulher, que a tradição vê nela Santa Maria Madalena, ela não teve dúvidas, ela pegou o vaso de alabastro com um perfume caríssimo, e ali ela começou a lavar os pés de Jesus, ungir os seus cabelos, como faz os judeus, beijava os pés de Jesus. E Simão, analisando, reparando na vida alheia o tempo inteiro, sem olhar para dentro de si mesmo, começou a dizer: se esse homem realmente fosse um profeta, se esse homem realmente fosse o Messias, como dizem por aí, ele saberia quem está tocando nele, porque esta mulher é uma pecadora pública. E Jesus propõe para ele uma parábola, fala de dois homens, dois devedores, e fala de um credor, esse que detém duas dívidas, uma dívida menor e uma dívida maior. Aí o credor vai e perdoa os dois, aquele que tem a dívida menor e aquele que tem a dívida maior. E ele pergunta a Simão: qual dos dois ficará mais satisfeito com o perdão da dívida? E Simão responde: mestre, aquele que devia mais, aquele que tinha que pagar a conta maior para o seu credor. É esse que ficou satisfeito, é esse que ficou mais feliz. E Jesus disse: muito bem, Simão, respondeste bem. Assim também acontece com os pecadores. A quem muito ama, muito se perdoa. Porque quem se perdoa muito, esse também amará muito. E quem se perdoa pouco, amará pouco. Todas as pessoas que viveram para o Evangelho, pode ter certeza, receberam um perdão muito grande de Jesus. Ninguém consegue evangelizar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ninguém consegue avançar no caminho do Evangelho como São Paulo, um grande evangelizador, está dizendo para nós aqui hoje na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Sou o que sou pela graça de Deus, trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, não eu, mas a graça em mim, porque também São Paulo encontrou um perdão muito grande, Madalena também encontrou um perdão muito grande.
A quem se perdoa muito, ama muito. Deus já te perdoou demais. Deus nos perdoa sempre. Ele nunca desiste de nos perdoar. O Senhor está disposto sempre, sempre nos perdoar. Ele estava disposto a perdoar Simão dos seus pecados, das suas vaidades, dos seus julgamentos. Ele estava disposto, só que Simão, ao invés de olhar para si mesmo, começou a olhar para o outro. Aqui que está, infelizmente, as pessoas que elas ficam paradas no caminho da salvação. Elas até querem ver Jesus, elas até querem receber Jesus nas suas casas, elas querem até ir ao encontro de Jesus, mas acabam olhando para o lado esquerdo, para o lado direito, olha demais para os outros, repara demais, fala demais, pensa demais, e nisso Simão, com a sua lepra, com a sua doença, ia sendo cada dia mais carcomido por dentro, não só na pele, mas também no coração. Precisamos, meus irmãos, precisamos pedir esta graça de avançar como Maria Madalena, avançar como São Paulo, colocar no Senhor, colocar no coração dele os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos. Santo Agostinho diz isso: o homem é do tamanho do seu sonho. Madalena sonhava em estar na presença de Deus, ela queria ver Jesus, ela reconhecia Jesus como mestre, como Senhor. Depois ela foi vendo a divindade de Jesus, tanto é que quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que Jesus se apresenta é Maria Madalena, porque ela desejou, porque ela sonhou, porque ela quis o que Deus quis. Ela pagou o preço, ela foi adiante. E hoje nós precisamos também de homens como São Paulo, mulheres como Maria Madalena, que avancem no caminho de Deus. Qualquer coisinha que acontece, já está todo mundo deixando de rezar, está todo mundo deixando de vir na igreja, já está pensando o dia inteiro. Olha, se faz pensar, né? Lucas 18, versículo 8. Será que quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele vai encontrar fé sobre a terra? O que é o contrário da fé? É Simão. Simão é isso. Madalena é fé. Simão leproso é o contrário da fé. Pensa demais, olha muito no WhatsApp, conversa muito, manda muita notícia, fala demais, conversa demais. Madalena não está preocupada com isso. São Paulo não está preocupado com isso. Eles querem o essencial. Eles querem o coração de Jesus. Eles querem evangelizar. Eles querem receber o amor de Deus, o perdão de Deus, para ir além. Por isso que Madalena vai sair da casa de Simão cheia do Espírito Santo. Ela unge os pés de Jesus, ela unge a cabeça de Jesus, mas é Jesus que derrama sobre ela a força do Espírito Santo. São Paulo é a mesma coisa, recebe a força do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, e vai evangelizar. Não vai contar lorota na cabeça de ninguém, não vai ficar enchendo a paciência de ninguém, não vai ficar vendo defeito de fulano, de ciclano, de beltrano, não vai ficar com conversinha mole. Madalena é mulher cheia do Espírito Santo, cheia de amor, cheia de desejo de fazer o bem, de servir, de amar. São Paulo cheio de Deus, cheio do amor de Deus, a graça de Deus vai trabalhando nele e ele vai evangelizando, se torna o apóstolo das nações. É assim que todo discípulo, toda discípula de Jesus precisa ser, ter um coração grande, como a gente diz na liturgia, corações ao alto. Nosso coração está em Deus, um coração alto, um coração grande, um coração que deseja o que Deus deseja, um coração que busca. Assim nós vamos ver Jesus, nós vamos experimentar Jesus, e Ele vai olhar para você,
Ele vai olhar para mim e dizer: tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. É isso. A paz. Santo Agostinho diz que a paz é a tranquilidade da ordem. Um coração que está ordenado. O Espírito Santo governa a minha inteligência governa o meu corpo está a serviço de Deus e dos irmãos, eu tenho paz. Caso contrário, o Espírito Santo vem em mim, mas eu fico reparando tudo, eu fico pensando tudo, eu fico vendo tudo, eu fico mais mergulhado no que estão dizendo, nas notícias, nos probleminhas, nas picuinhas, do que na ação do Espírito Santo na minha mente. Por isso meu corpo é pesado, por isso eu vou para a gula, por isso eu vou para a cobiça, preguiça, desânimo, murmúrio. É o contrário da paz. Por isso que a pessoa fica ansiosa, atormentada, irritada, triste, depressiva, porque o Espírito Santo não consegue governar a mente e a mente não consegue reger o corpo. São Paulo encontrou o caminho da paz. Maria Madalena encontra o caminho da paz, e a paz é nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 14, Ele é a nossa paz. Não adianta trabalhar, não adianta fazer cursinho, não adianta namorar, não adianta fazer plástica, não adianta trocar o carro, não adianta reformar a casa, enquanto nós não encontramos o Senhor de verdade, como São Paulo e como Maria Madalena e como todos os santos, estaremos inquietos, arrumando problemas para os outros e também muitas vezes sendo alvo de problemas alheios, e essa miséria ela não tem fim, é um redemoinho que acaba no inferno. Que Deus nosso Senhor nos dê esta fé viva que nos leva à paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. São Imaculado de Maria, confia